querido, sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 4. Eu quero ler 2 textos contigo. O tema da mensagem de hoje: o que há no deserto. O que há no deserto. Espero ser sucinto, cirúrgico, preciso, na medida em que o Espírito me der a graça da parte de Deus. Mateus capítulo 4, verso de número 1, verso de número 2. Esses são os textos que eu proponho nesse momento a fazermos juntos a leitura. Fica com a sua Bíblia aberta, que nós iremos também depois refletir acerca de outros textos que estão incutidos nesse episódio, nessa narrativa de Mateus, o apóstolo. Diz o texto sagrado: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Vamos de novo ler novamente o texto. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade que a nós o Senhor concede, de juntos como igreja podermos ouvir a tua santa palavra. O nosso clamor é que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que o Senhor remova toda a fortaleza de mente, toda a barreira que se levanta contra a ministração da sua palavra. Que o Senhor traga cativo todo o pensamento, a sua vontade. Ó Deus, remova o sofisma, coloca por terra toda a fortaleza de mente, que o seu nome seja uma vez mais glorificado e exaltado. Nos dê a palavra de conhecimento, a palavra de ciência, a palavra de profecia, que os olhos do nosso espírito sejam abertos, que o Senhor nos permita compreender tudo aquilo que o Senhor deseja a nós comunicar, que o nosso espírito esteja atento e que o Senhor uma vez mais, por sua misericórdia, bondade e graça, edifica-nos, ó Deus. Somos as tuas ovelhas, somos o teu povo, somos a tua igreja, somos corpo de Cristo, cujo cabeça é o seu Filho. Fale conosco de uma maneira poderosa, que sejamos edificados e consolados para a glória do teu santo nome. Se você pode, diga amém. Queridos, o que há no deserto? Quando nós lemos esse texto, logo no início, nós percebemos que há uma sequência uma sequência histórica que ela está sendo produzida, uma sequência de fatos que estão sendo aqui narrados. Veja que no verso de número 1 do capítulo 4, Mateus, na minha versão NVT e nas demais versões, ele vai usar essa expressão: depois, em seguida, logo após. É fato que haviam fatos que estavam sendo narrados por ele e uma sequência de fatos que antecedem esse fato que ora lemos, de Mateus, capítulo de número 4. Nós sabemos que o fato que antecede é o batismo de Jesus, é a chamada de Deus a despeito daquilo que ele projetou, planejou para a vida do seu filho, que naqueles dias se tornaria realidade e ele viveria a plenitude da sua chamada, claro que cumprindo uma das orientações de Deus, que era o batismo. Então há quase uma unanimidade entre os teólogos que o acontecimento que antecede a ida ao deserto é o batismo nas águas. E por que é importante eu destacar essas primeiras informações? Porque a Bíblia, eu não sei se você sabe, ela não é escrita em ordem cronológica, ela é escrita por assuntos e pela importância de cada assunto. Então há textos que eles não estão de maneira construída a partir de uma ordem cronológica. Há textos que de uma linha para outra, de uma história para outra, passaram-se dias, meses, em alguns casos anos
e até décadas. E é importante nós termos essa revelação e esse conhecimento para que nós saibamos a lidar com esses textos e compreendê-los e saber o que está acontecendo e qual é a dinâmica dessas informações que ora estamos em mãos. Então é unânime entre os teólogos que esse texto de Mateus capítulo 4 é a sequência ininterrupta daquilo que acontece em Mateus capítulo 3. Ora, o batismo, Jesus, ele é batizado nas águas pelo seu primo João, o Batista, e logo ele é enviado, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. Essas seriam as ordens cronológicas dos fatos narrados pelo evangelista São Mateus. Segundo os historiadores, o batismo de Jesus acontece quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, que era considerada para a cultura da época a idade da maioridade, a idade da maturidade de um homem. Na cultura judaica, o homem era considerado um homem maduro quando ele completava os seus 30 anos. Antes dos 30 anos, ele não tinha dos homens, da cultura, da sociedade, os ouvidos para ouvi-lo. Ele não tinha autoridade para falar dentre os homens, na medida em que esse homem, uma vez completada a sua maioridade, a sua maturidade, ele tinha agora autoridade para falar, porque ele era alguém emancipado nas suas capacidades intelectuais e até mesmo espirituais. Era a cultura daqueles dias. Então eles dizem que Jesus, com aproximadamente 30 anos, ele desce as águas do batismo, porque era considerado já um homem maduro, ele havia completado, alcançado a sua maioridade. É bem provável que a aparição de Jesus se dá também somente nos 30 anos. O que nós temos registrado nas escrituras, nos textos canonizados, no canon bíblico, é Jesus aos 12 anos, e depois dessa idade nós não temos mais nenhum registro das histórias de Jesus, somente as suas aparições nos evangelhos, que vai se dar, segundo os historiadores, com 30 anos de idade. Há quem diga que esse período entre os 12 anos e os 30 anos é um período obscuro da vida de Jesus. Não é nada disso. O que Deus quer nos ensinar é que Ele gostaria de começar a registrar, a despeito de Jesus, a sua obra, no momento em que o tempo fosse chegado, porque Deus só vai nos chamar no tempo em que for chegado, e no tempo oportuno chegado, da sua maioridade, da sua emancipação, da sua maturidade, é o tempo em que Deus chama Jesus para o ministério, é aos 30 anos, ele desce para as águas do batismo no Jordão, e ali ele começa o seu ministério. E veja, no capítulo de número 3, ali está narrado o batismo de Jesus, que é marcado por uma manifestação gloriosa da Trindade. Está o Filho na terra, cumprindo a sua missão, e João está o batizando, e de repente a Bíblia diz que, que os céus se abrem, uma voz é ouvida, e essa voz é a voz de Deus Pai, afirmando, confirmando aquilo que Jesus era em seu coração. Ele vai dizer: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. E João, o apóstolo, vai observar, vai ver, segundo o texto narrado, que ele vê o Espírito de Deus repousando sobre Jesus como uma forma de uma pomba. O fato é que ali estava explícita a Trindade se manifestando, e Deus agora reforçando, confirmando, afirmando aquilo que Jesus era em seu coração. Eu não sei se você percebe, mas Deus faz questão de afirmar, de confirmar, de encorajar Jesus no capítulo 3, porque Deus sabia o que o esperava no capítulo 4, e antes de uma grande prova, Deus sempre vai se manifestar confirmando o seu amor para conosco. Eu vou falar para alguém que está ouvindo isso: antes de uma grande prova, de um grande desafio, de uma grande dificuldade, Deus sempre vai se apresentar a nós para falar o seu tamanho amor
amor, o seu cuidado, o seu apreço, confirmar que Ele está conosco, que Ele é Emanuel. Veja, Jesus sai do Jordão, bem certo que entusiasmado, eufórico. Ele recebe a visitação do Pai, Deus confirmando diante dos homens a sua chamada, o Espírito de Deus agora o enchendo. Agora o que chama a atenção, queridos, é que após o capítulo 3, após a confirmação, já disse, após a afirmação, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus. E quando nós usamos o termo deserto na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, elas normalmente, esse termo se refere nas Escrituras a local ermo, a grande escassez, lugares extremos, antagônicos, fala e tipifica um momento, ou um lugar de difícil habitação. O deserto é local em que à noite você corre o risco de sofrer uma hipotermia, de dia uma insolação, é lugar de difícil acesso, é lugar de difícil e desafiadora habitação. Veja, depois do capítulo 3, de afirmar e confirmar que Jesus era o Filho amado, Deus agora vai prepará-lo, vai moldá-lo para aquilo que ele iniciaria a partir do verso de número 12 ainda do capítulo 4. Ele agora vai conduzir Jesus, diz o texto sagrado, e é o que nós acabamos de ler, para o deserto. E o que Deus tensiona, queridos, no deserto? Qual é a intenção de Deus de levar Jesus ao deserto após essa afirmação e essa confirmação? Jesus é santo, Jesus é perfeito, Jesus contempla todas as prerrogativas que Deus Pai esperava de um ser. Jesus é plenitude de tudo aquilo que Jesus gostaria de encontrar em um homem. Em Cristo ele encontra, e mesmo assim ele decide enviar Jesus, mesmo com todas as suas prerrogativas, ao deserto. É bem certo que o que Jesus queria tensionar no deserto, o que Deus queria tensionar em Jesus no deserto, era preparar o seu filho, preparar Jesus. O local, queridos, onde Deus estava levando Jesus, diz respeito ao que nele Deus estava construindo. Perceba, o lugar aonde Deus estava levando Jesus é o lugar, diz respeito àquilo que Deus estava por construir em Jesus. E muitas vezes nós não compreendemos essas verdades espirituais. Muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar aquilo que Deus quer realizar, mas para que Ele realize, nós precisamos atravessar os seus processos chamados deserto. Veja, Deus está desejoso em construir algo através de Jesus, em Jesus, mas para que isso acontecesse, Jesus precisou passar por um processo difícil, chamado deserto. Assim também é conosco. Por isso que o mais importante que nós devemos dizer, falar, indagar, não é perguntar o porquê, mas perguntar para que eu estou passando pelo que eu estou passando. Jesus iria passar por um momento difícil. Jesus estava sendo conduzido a um local ermo, já disse, um local desafiador, um processo desafiador. E o que ele precisava perguntar não era por que ele estava passando, mas para que ele estava passando o que estava passando. E quantas vezes nós fazemos a pergunta errada? Nós não sabemos lidar com aquilo que nós estamos vivendo, passando, atravessando os processos que Deus está nos conduzindo e nos convidando a passar com Ele. Veja, eu não posso dizer por quê. É uma pergunta que não carrega sabedoria. Eu preciso perguntar para quê? Porque o porquê não carrega em si propósito, mas motivo.
Deixa eu te fazer entender, quando eu digo porquê, eu estou querendo saber o motivo, eu não estou querendo saber o propósito. Agora, quando eu pergunto para quê, é me revelado o propósito, pelo motivo que eu passo, pelo que eu passo, pelo motivo dos processos que eu estou envolvido. Os irmãos entendem isso? Jesus não estava preocupado do porquê ele estava sendo conduzido, certamente para que ele estava sendo conduzido. Eu e você, nós precisamos aprender isso com Jesus. Talvez você está me ouvindo, você está passando por um processo difícil, por um tempo de escassez na sua vida, em áreas da sua existência, e você não deve fazer a pergunta errada, porque você não receberá a resposta certa. Eu vou falar de novo, você não deve fazer a pergunta errada, porque você não receberá a resposta certa. A pergunta precisa ser cirúrgica, precisa, para que você consiga receber a resposta certa. Querido, não se preocupe com o motivo, mas com o propósito. Tem coisas tão importantes, escute isso, que é preciso de Deus aprender, que Ele forçará algumas situações. Veja que Jesus, diz o texto, é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Eu não sei se você observou os termos, e Jesus é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Jesus não é convidado. E aqui há uma chave espiritual, porque há momentos que eu estou em lugares que eu não gostaria de estar, vivendo momentos que eu não gostaria de viver, e aquilo que eu estou vivendo, passando e enfrentando, faz parte do plano, do processo de Deus para a minha vida. E você pode indagar, Jesus não falou comigo porque Ele não queria te convidar, Ele queria te forçar a viver o que você está vivendo. Porque nem Jesus foi convidado para ir para o deserto, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. Porque tem coisa que se Deus não forçar na minha vida, não vai acontecer. Tem coisa que se Deus não me ajudar, eu não me lanço para viver aquilo que Ele deseja após os processos que eu preciso passar. Você está entendendo que Jesus está falando com alguém aqui? Talvez você está vivendo e perguntando, por que, Senhor, por que? Jesus está dizendo, me pergunta para quê que eu te respondo o propósito, eu te dou a direção, eu aponto o caminho, porque o que você está passando faz parte do processo para aquilo que eu estou construindo na tua vida e na tua história. Aleluia. Alguém já disse, mares calmos não formam bons marinheiros. Não forma. Aí Deus olha e fala, eu vou precisar colocar Jesus no deserto. E a minha intenção, o meu propósito, é que os processos do deserto contribuam para aquilo que depois do deserto eu vou dar a Jesus para viver. Porque muitas vezes queremos viver algumas coisas sem antes nos preparar para elas, e Jesus está dizendo, não tem como. A minha intenção de você viver o que está vivendo, passar o que está passando, é para prepará-lo para algo maior que está por vir, mas que sem esses processos, você estará inapto para viver essas realidades. Qual é a importância? Oh, queridos, que importância tinha o deserto para Jesus? Vamos pensar juntos? Que importância tinha o deserto para Jesus? Eu disse, e faço claras as minhas palavras, o que Deus vai iniciar em Jesus, vai começar pelo deserto. Você já imaginou se Jesus não considerasse e não conhecesse a fidelidade do coração do Pai? Talvez ele seria conduzido por uma dúvida aterradora, por um desânimo acachapante, porque ele poderia pensar o seguinte, quais foram os motivos
que Deus me permite, há uma semana atrás, experimentar a sua glória, e agora, Ele me deixar 40 dias no deserto? Jesus sai de um culto poderoso, Jesus sai de um culto sobrenatural, a voz do céu fala: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele é tomado pelo poder do Espírito de Deus, e na sequência desse culto cheio de glória, ele vai para o deserto. Sabe aquele momento que você sai do culto falando: hoje eu senti a presença de Deus, hoje eu ouvi Deus, hoje eu senti palpável a glória de Deus. Aí você chega em casa, você mal entrou, parece que o capeta entrou com você. Quem já experimentou essa experiência? É quase outra experiência sobrenatural. Às vezes isso que você está dizendo, o diabo que preparou, é Deus que preparou para saber o que você está fazendo com aquilo que você está recebendo no Jordão. Eu vou falar de novo e vou fazê-lo entender o que eu quero comunicar, porque não adianta no Jordão ouvir a voz de Deus e no deserto sair da presença dele. Deus quer que você ouça a voz dele no Jordão, e na hora do deserto lembra que aquela voz que falou no Jordão é a mesma voz que está com você no deserto. Eita, eu estou sentindo a presença dele, porque tem gente que gosta de ouvir a voz de Deus no Jordão, mas não gosta que Deus envia para o deserto. E sem deserto, meu amigo, não tem como você cumprir aquilo que Deus gostaria que você cumprisse, de viver o que Deus gostaria que você vivesse. Então Jesus precisou passar pelos processos no deserto durante os seus 40 dias, de muita escassez, de uma luta ferrenha. Sabe por quê? Porque sem aquele deserto, Jesus não estaria apto para as suas batalhas. E existem dificuldades que Deus permite que você viva, situações que Deus permite que você passe, para trabalhar em você, para moldar o teu caráter, para lapidá-lo. Porque você chegou na presença dele uma pedra bruta, e para transformá-la em uma joia preciosa, você vai ter que passar pelo fogo, pelos vales, pelos desertos. Então você precisa ter a consciência de que esse deserto que você se encontra, não é o ponto final de Deus, é a vírgula que Deus colocou para colocá-lo aí, prepará-lo aí, para aquilo que está por vir. Aleluia. E vou falar para você: quem foge do deserto estará se distanciando das possibilidades que Deus é capaz de gerar através dele. Porque bons soldados são conhecidos em duras guerras. Vou falar de novo: bons soldados são conhecidos em difíceis batalhas. O deserto foi campo de preparação para a batalha que Jesus enfrentaria. Então Deus chama ele, primeiro confirma, primeiro afirma, fortalece ele, deixando claro para ele que a presença dele estaria com ele. E agora ele permite que Jesus vá ao deserto, porque o deserto era o campo de preparação que Jesus necessitava viver, necessitava passar. Você quer um exemplo? Daniel teve cova, José teve prisão, Paulo teve açoite, Davi teve cova dos leões. Você tem sua sogra, desculpa, claro que não, você tem as suas guerras. Está entendendo o que Deus está falando aqui, queridos? Todos esses homens de Deus tiveram os seus desafios, os seus desertos. E quantos cristãos querem fugir daquilo que é imprescindível para o crescimento deles? Porque tem gente que só quer ficar no culto no Jordão, não quer pelo Espírito ser enviado ao deserto. Deus está dizendo: eu vou permitir você se encontrar comigo, e eu vou permitir você se encontrar com o diabo. É Bíblia. Quem fala com Deus, com Jesus no Jordão, é Deus, mas quem fala com Jesus no deserto é o diabo. E quem permitiu tudo isso? Deus. Qual que era a atenção? Qual que era a intenção de Deus?
prepará-lo, aperfeiçoá-lo, desenvolvê-lo. E quantos cristãos que você conhece, que quando se vê num deserto, já quer fugir dele, não quer enfrentá-lo, não quer transpor os desertos nos quais estão vivendo para um propósito de Deus. Por quê? Porque faz a pergunta errada, e quem pergunta errado não recebe a revelação de Deus. Por quê? Eu vou para o culto, grande coisa, Jesus estava no Jordão também. Eu obedeço, grande coisa, Jesus também estava obedecendo, e por isso foi batizado. Deus fala comigo, falou com Jesus também. Não é porque, é para quê? Qual é o propósito, Senhor? Qual é o motivo? Qual é o motivo? Qual é o propósito? Para que isso está acontecendo? E certamente nós receberemos força de Deus. Aleluia. Veja que o texto diz que Jesus fica quantos dias no deserto? 40 dias no deserto. Esse número, na numerologia bíblica, fala de transição, de novo tempo, de um novo período. Agora, o que o tempo no deserto comunica? O que os 40 dias nos comunica, queridos? Que para Jesus vencer os seus 3 anos e meio de ministério, ele precisou ficar 40 dias no deserto. Então o deserto em que você está, segundo a vontade de Deus, é para fortalecê-lo naquilo que Deus está preparando para você viver. Se Jesus não ficasse os 40 dias no deserto, certamente ele não estaria apto para enfrentar os seus 3 anos e meio de um grande ministério poderoso. Agora veja, o diabo mal sabia que o tempo daquele sofrimento e provação era o momento de sua preparação. Porque o diabo não aparece quando Jesus chega no deserto. Você percebeu isso? O diabo chega quando Jesus está terminando os seus dias no deserto. Porque na cabeça do diabo, ele entende que a força do homem está no braço. Porque ele sabe que quase sempre o homem, ele se apega na força do braço e não na força de Deus. Então ele espera o homem estar fragilizado para tentar atacá-lo, só que ele esquece que quando o homem se sente fraco em Deus, ele está forte, porque Paulo vai dizer isso. Quando você, Paulo, está fraco, é aí que você se torna forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Pastor, eu não estou entendendo qual é o recado de Deus. Talvez você está me ouvindo e dizendo: eu estou vivendo os dias de mais sequidão na minha vida espiritual, eu estou vivendo os dias mais difíceis da minha espiritualidade, eu estou vivendo os dias em que eu não sinto mais o que outrora eu sentia de Deus. E Deus está dizendo: é equívoco seu, essa fraqueza que você julga existir, é a força que eu estou derramando do meu espírito, porque quando você está fraco na terra, é o céu que derrama o poder dele sobre ti. Aleluia. O diabo não poderia ter ido lá no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia? Não, o diabo vai no 40º dia, porque o diabo não sabia que aquele processo difícil que Jesus estava passando era preparação, inclusive para vencê-lo. Então esse momento que você está vivendo, que aparentemente é um caminho que está te levando para o fim, Deus está dizendo: é engano seu, é nessa estrada que eu estou dando a você o recomeço. Aleluia. A preparação de Jesus, queridos, são testes em áreas distintas. Eu estou indo para o final para a gente cear. A preparação de Jesus agora está no deserto, 40 dias, eu já disse. E a preparação de Jesus são testes em áreas distintas. Veja que é desse jeito que Deus, em muitos momentos, Ele vai trabalhar conosco. São os testes, é a maneira como Ele vai nos preparar, é a maneira como Ele vai nos forjar, nos moldar. Veja que o primeiro teste que Jesus sofre no deserto é um teste físico.
Por quê? Porque ele está com fome. Você conhece o texto, está aqui no versículo de número 3, no versículo de número 3 e no versículo de número 4, ainda do capítulo 4, quando Jesus finaliza, está no término do seu jejum de 40 dias, e a Bíblia diz que ele tem fome, e é comunicado na fome que ele vai enfrentar a sua dificuldade física. A fome fala de uma dificuldade física, de um teste na área da sua vida, na sua área física, na dimensão física da sua vida. Ele tem fome, e aqui, queridos, fala das necessidades legítimas, que por vezes, nós precisamos abrir mão, para viver e fazer a vontade de Deus. Jesus tem uma necessidade física, ele tem fome, e o diabo vai sugerir a ele alimentar-se. E o teste ali qual era? Qual que era a intenção de Deus? Fazê-lo vencer a sua fome física, fazê-lo ser aprovado na dimensão física da sua vida. E isso é muitas vezes vivido por nós. Quando nós temos necessidades físicas que são legítimas, mas que em detrimento da nossa vida com Deus, nós precisamos abrir mão. Era pecado Jesus comer? Não. Era pecado Jesus transformar as pedras em pães? Também não. Ele poderia ter feito isso, mas ele sabia que mais importante do que alimentar-se, era obedecer a Deus, era obedecer e ouvir a voz de Deus. Era legítimo ele comer, mas ele decidiu obedecer a Deus, ele decidiu ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, no físico nós somos atacados, em muitos momentos, queridos, nas necessidades físicas, nós seremos testados, e de maneira legítima. É legítimo você, muitas vezes, não estar num culto, para ir a um aniversário, para ir a um casamento, para fazer uma viagem. É legítimo, porque você precisa disso, mas em muitos momentos, você vai precisar abrir mão daquilo que é físico, porque isso fala do que é físico, das nossas necessidades físicas, para você ouvir a voz de Deus. Veja uma outra situação, ele vai ser testado nas suas emoções. Por quê? Porque o diabo vai dizer a ele: se tu és filho de Deus, e ele usa o Salmo de número 91, pode subir o louvor. Veja o verso de número 5. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Ele agora vai ser testado nas suas emoções. Fala de momentos em que nós temos a impressão de estarmos sozinhos. O diabo olha para Jesus e diz a ele: se tu és o filho de Deus, salta desse alto monte, porque o Deus Pai dará ordem aos anjos para cuidar de você. Ele estava dizendo: você está sozinho, testa para ver se Deus de fato é contigo, porque você está 40 dias só, em solitude, em solidão. E esse teste é um teste emocional, porque muitas vezes nós temos a impressão de estarmos sozinhos, e nós precisamos permanecer confiando que o Senhor está ao nosso lado e conosco, queridos. Veja o último teste, um teste do verso de número 8. Em seguida o diabo levou ao alto monte, lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e disse: lhe darei tudo isso, basta você ajoelhar-se e adorar-me. O diabo agora vai investir nas suas
necessidades materiais. Ele vai tentar investir naquilo que Jesus, como homem, tinha necessidade de ter, coisas. E Jesus vai entender que mais importante do que tudo, na vida dele, na história dele, no ministério dele, na chamada dele, era viver para a glória de Deus e obedecendo a Deus em todas as coisas. O deserto em que Jesus está é um lugar em que ele está sendo testado, provado, a fim de que de lá ele saia aprovado. O que Deus queria de mais importante, talvez, ensinar a Jesus nesse texto? O que há no deserto, queridos? Que primeiro, que não havia necessidade de provar nada a ninguém, a não ser para ele. Jesus está no deserto, e o diabo faz 2 vezes a mesma pergunta, as mesmas indagações, colocando essas dúvidas no coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, salte desse alto monte. Veja que o que ele estava tensionando aqui, o que ele estava tentando aqui, era fazer com que Jesus provasse algo a ele. E o que Deus queria ensinar para Jesus é que Jesus não precisava provar nada para ninguém, a não ser para o próprio Deus. E nós precisamos assim aprender com Jesus, nesses momentos em que Ele está nos conduzindo em processos difíceis, para que dele saiamos aptos, preparados para a sua obra. Quantas vezes nós queremos justificar, nós queremos responder a pessoas que nós não devíamos responder, a pessoas que nós não devíamos justificar. Quantas vezes nós nos preocupamos com os outros e esquecemos de nos preocupar de fato e de verdade com aquele que nós devemos responder. O que Deus queria de mais importante ensinar a Jesus? Que não podemos querer nada mais do que Ele. O diabo levanta ele naquele lugar e diz: eu tudo isso te darei, tudo isso te darei. E quanta gente que você conheceu que se perdeu no caminho, se perdeu no caminho. E esses processos é para que nós aprendamos com Deus. Esses processos, eles são importantes porque eles são pedagógicos. São difíceis, são, ninguém disse que seria fácil, mas eles são pedagógicos, e na medida em que neles eu vou aperfeiçoando em Deus, aprendendo com Deus, eu sou por Ele guardado no caminho. Quanta gente que no caminho, por não ter passado por processos difíceis como Jesus passou e nele aprendeu, porque a Bíblia diz que em tudo que ele sofreu, ele aprendeu, se perdeu no caminho, abriu mão da comunhão com Jesus, elegeu coisas mais importantes do que o próprio Cristo, e perdeu a pérola de grande valor, perdeu a comunhão com o Espírito Santo. Quanta gente que gosta de vir à igreja, mas não tem mais com Jesus a mesma comunhão de outrora. Por quê? Porque a comunhão com os irmãos se tornou mais importante do que a comunhão com Ele, e mais importante do que Ele, nada pode existir. O que Deus queria de mais importante ensinar a Jesus, queridos? Que não podemos permitir que ninguém nos faça duvidar de Deus. Veja que o diabo vai tentar essa artimanha, e é possível que eu esteja falando com pessoas que vivem dias de dúvida, de incerteza, de insegurança, porque sentem equivocadamente e têm a impressão de que Jesus já não está mais contigo, que Ele já não ouve mais as suas orações. Eu, como pastor, ouço isso quase sempre. Olha, pastor, eu tenho a impressão de que Jesus não me ouve mais, eu tenho a impressão de que Jesus já não está mais comprometido e compromissado comigo. Isso é um equívoco, é uma bobagem. Você permitiu que alguma coisa ou pessoas colocasse dúvida no teu coração, ou o próprio diabo, usando pessoas, usando circunstâncias.
E nós não podemos permitir que ninguém fomente nenhum tipo de dúvida quanto a Jesus no nosso coração. Amém, queridos? Essa é uma noite de ceia. Eu não sei qual é o processo que você está passando, o processo que você está vivendo, talvez um processo difícil, talvez um momento delicado da sua vida espiritual, um momento delicado na sua comunhão com a tua esposa, com o teu esposo, no seu matrimônio, um momento delicado nas suas finanças, um momento delicado com as suas emoções, e talvez os motivos pelos quais você vive o que vive, seja um propósito de Deus para aperfeiçoá-lo e aperfeiçoá-la, para melhorá-lo, e que você saia desse processo aprovado por Deus, porque é possível você sair dele reprovado. Entenda, você está aí por um propósito, você está aí por um motivo, e esse propósito é tirá-lo desse lugar melhor do que você entrou, maduro, madura, apto, capaz, pronto, para fazer tudo aquilo que está por vir. Se você continuar lendo esse texto, Jesus sai desse lugar, e Ele agora vai iniciar a eleição dos 12 discípulos, Ele vai agora iniciar a convocação do seu time, e ali Ele vai começar a igreja. Olha que extraordinário, todo esse processo de 40 dias que Jesus viveu, passou, era para que Ele, a partir dele, vivesse um propósito extraordinário que Deus havia planejado antes da fundação do mundo, porque diz a Bíblia Sagrada que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Que o Senhor te fortaleça nesse dia, que o Senhor aqueça o teu coração, inflame a tua alma, que você não desista, que você não retroceda, que você não olhe para trás. Esse momento em que você está vivendo é apenas um momento, ele não traduz a história da sua vida, é apenas um período, é apenas um tempo em que você precisa passar por ele, é necessário você transpor esse momento, então não abra mão dele, viva como um guerreiro e uma guerreira que em Deus sabe que as suas batalhas já foram vencidas no nome de Jesus. Eu quero orar por você, e se você puder, fecha os teus olhos. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por essa noite. Ó Deus, obrigado pelo teu amor, o teu cuidado. Temos vivido dias difíceis, dias em que a nossa alma tem se entristecido, nós temos, ó Deus, nos sentido cansados, exauridos, mas clamamos ao Teu Espírito para que o Senhor nos fortaleça, nos coloque de pé. Aqueles que entraram nessa live cansados, pensando em desistir, abrir mão da própria vida, abandonar o casamento, aqueles que pensaram em abandonar a fé, restaure a tua força, coloca-os de pé, fortaleça-os em Cristo Jesus. Espírito de Deus, aqueça-lhes o coração, lembra-os que eles são guerreiros e guerreiras do Senhor, que há uma estrada a ser trilhada, há uma história a ser vivida, que esse não é o ponto final, esse processo não é o fim, ele é parte do grande projeto do Senhor na vida desse que me ouve. Alabacominaragandarábia. Oh, glória a Deus. Adore a Jesus. Diga a Ele: obrigado, Deus. Obrigado por esse processo, obrigado por esse momento difícil. Eu não entendo, eu não compreendo, mas eu aceito aquilo que eu estou passando, porque eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, e põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim: você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar
tempestade pinta um arco-íris pra me dizer meu fim, que a tua fidelidade não acabou. Aleluia. Nós iremos ministrar agora a ceia do Senhor. Pode servir, Zé. E você que está com a sua Bíblia em casa, abra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, verso de número 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, verso de número 23. Eu quero me valer desse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. Aleluia. Aleluia. Acompanha comigo a leitura. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si. Amém, queridos? Você que está com os elementos em mãos, eu gostaria que você entendesse alguns princípios da ceia, que são de suma importância para nós. Esse é um dos fundamentos da doutrina da Igreja de Cristo, e esses fundamentos, como o batismo e a ceia, eles são importantes e indispensáveis para toda a igreja cristã, porque eles falam e apontam das doutrinas que os apóstolos estabeleceram no início da igreja de Jesus, como nós acabamos de ler, Paulo escrevendo à igreja de Corinto e falando dessa necessidade. Dito isso, nós lemos o texto, e esse texto está fazendo menção aos cristãos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que entregaram a vida para Jesus, confessaram a Ele como Salvador e desceram as águas do batismo. Fizeram publicamente a declaração de fé, e essas pessoas estão aptas para cearem. Então você que está me ouvindo e não é batizado, você não está apto a cear conosco. Por quê? Porque quem come e bebe sem entendimento, come e bebe para sua própria condenação. É preciso você compreender o que você está fazendo nesse momento. E somente um regenerado, um nascido de novo, sabe o que significa esse pão e esse suco. São elementos simbólicos, mas que apontam, falam de algo que para nós é fundamento da nossa fé. Por isso que mensalmente nós celebramos a ceia como um memorial daquilo que nós cremos que aconteceu, e um dia nós iremos nos reencontrar com esse Cristo que um dia por nós padeceu em uma cruz, entregando todo o seu sangue, para que através desse sangue fosse firmado conosco uma nova aliança, um novo pacto, e por isso nós temos hoje acesso a Deus Pai. Nós não cremos na transubstanciação. O que é isso, pastor? Que o pão, ele é o corpo de Cristo, é simbólico. Esse é um pão que simboliza sim
o corpo, mas não se transforma no corpo do Senhor. Assim como o suco, que são elementos simbólicos da ceia, mas não se transformam no sangue do Senhor. São elementos que nós, todos os meses, como igreja cristã estabelecida, levantamos como memorial, para que nós não esqueçamos daquilo que por nós foi realizado, e esse símbolo é o símbolo máximo da nossa fé. Amém, querido? Você que está na sua casa, pegue o seu pão, pegue o seu suco em suas mãos, que nós vamos orar, e após a oração você estará apto a ceiar. Eu gostaria que nesses minutos, nesses segundos, você orasse a Deus, junto comigo, pedisse a Deus perdão pelos seus pecados, por tudo aquilo que você tem feito e certamente tem entristecido o coração do nosso Senhor. É um momento em que nós estamos nos aproximando dos símbolos que representam a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, e nós devemos nos apresentar diante dele em temor e tremor, lembrando que ele é o nosso advogado, mas ele também é juiz dos juízes. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar pelo privilégio de estarmos juntos como igreja, ó Deus, estabelecida, participando da ceia do Senhor. Esse momento extraordinário, ó Deus, em que fazemos menção da sua morte e da sua ressurreição. Momento esse que nos leva, Senhor, a nos colocarmos de joelhos em adoração ao Senhor, em gratidão ao Senhor, porque reconhecemos, ó Deus, o seu sacrifício perfeito, substitutivo. Ó Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça. Perdoa pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Temos pecado contra ti, sim, Senhor, em tua face temos falhado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, renova as nossas forças, fortaleça em nome de Jesus as nossas forças agora. Derrama do teu Espírito sobre a tua igreja, atraia os teus filhos em obediência à tua presença. Nós consagramos esse momento na tua presença, nós levantamos aos céus, ó Deus, e consagramos o suco, o pão, que representa o teu corpo, que foi imolado a favor de nós, o teu sangue que foi derramado, aspergido naquela cruz, a favor dos seus eleitos. Te adoramos, meu Pai, te glorificamos, bendizemos o teu nome. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor eternamente. Se você pode ser com a tua família agora, em reverência a Deus, em amor ao Senhor Jesus. Vamos adorar. Você pode adorar conosco? Você pode adorar conosco nessa noite? Você pode elevar os seus pensamentos a Deus? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Labacanto quer levar a cominuxi de prominácia. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Aleluia. Tu és santo, fiel e poderoso. Aleluia. Adore a Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Aleluia. Desespero me tomar. Aleluia, Jesus. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, Você pode declarar isso a Deus. E não haja Você pode glorificar na presença e dEle. o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus. Todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia Nós nos me alegraremos, sim, alegrarei. Nós o exaltaremos, sim, Senhor. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Pai, eu quero te louvar. Quero te agradecer por esse momento na tua presença. Prepara o retorno dos nossos cultos presenciais. É com grande expectativa no coração que nós nos prepararemos para aquilo que o Senhor há de realizar no próximo domingo. Senhor, que sejam celebrações poderosas, que a tua presença seja real em nosso meio e que tu fales de uma maneira poderosa aos nossos corações. Consola, edifica, exorta o teu povo, a tua igreja, que nós continuemos a crescer e avançar como povo do Senhor. Ó Deus, nos despeça em paz, em segurança, nos dê uma semana extraordinária, maravilhosa, produtiva, frutífera. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo e que o Senhor nos leve a buscar a tua face nesses dias difíceis. Aqueles que estão passando por processos desafiadores, não se sintam desmotivados e desanimados, mas que eles sejam motivados pelo Senhor, encorajados pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, pelo teu amor, o teu cuidado. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs, e por conta disso temos sido protegidos e temos sido guardados pelo Senhor. Que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. A igreja diz amém. Um beijo, até domingo, se Deus quiser. E não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não há
o produto da videira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.